Olá, irmãos, paz do Senhor, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos falando sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Estamos no capítulo 8 sobre as criaturas espirituais. Fique conosco nesses próximos minutos, pois aprenderemos juntos aqui sobre este assunto. Bem, cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo, tá certo? E eles são seres espirituais, ou seja, os anjos foram criados antes da fundação do mundo e são seres espirituais, tá bom? O termo anjo, tá bom? Ele significa mensageiro, tá bom? Então, todas as vezes que você vê o nome anjo na Bíblia, o termo anjo na Bíblia, pode associar, é um mensageiro, tá certo? É interessante que em Hebreus, capítulo de número 1, verso 14, vai dizer o seguinte: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta, né? Falando sobre os anjos, que são seres ministradores, ou seja, seres que estão aqui para servir, enviados de Deus para servir. Então, quando você falar a palavra anjo, o mensageiro, né? É interessante é que a gente já tira isso, né? Que os anjos não existem. Não, na verdade a Bíblia dá vários textos, várias referências que sim, os anjos são seres reais, são seres que existem. Eles só não são seres que possuem um corpo físico, mas são seres espirituais, são seres que existem e estão para servir a Deus como mensageiros, né? Trazendo algum recado, alguma mensagem da parte de Deus, tá bom? Esses anjos, os anjos possuem uma natureza, né? Essa natureza tem racionalidade, ou seja, eles pensam, eles são seres espirituais, eles são seres dotados de uma natureza. E é o que a gente vai ver agora. Falando um pouco sobre o nome dos anjos, tá certo? É interessante que os anjos, eles são chamados, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, de santos, né? Santos. A gente vê isso em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. Ou vigia e vigilante, que a gente vê isso em Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, tá bom? E é muito interessante porque dentro do Antigo Testamento a gente vê um termo que a Bíblia utiliza de o anjo do Senhor. E quando a Bíblia está falando sobre o anjo do Senhor, normalmente ela está se referindo ao próprio Deus, né? O anjo do Senhor seria o próprio Deus, tá bom? E em determinados momentos a gente vê o diálogo do anjo do Senhor com Deus no Antigo Testamento. Ou seja, essa figura de um anjo do Senhor seria uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo, tá bom? Então, quando você vê o anjo do Senhor, interprete que é uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo, tá bom? Ou seja, é Deus. E aí, voltando aqui, falar sobre a natureza dos anjos, né? Os anjos são criaturas espirituais extraordinários, eles possuem uma força e um poder muito maior do que os seres humanos, tá certo? A gente vê isso em 2 Pedro, capítulo 2, verso 11, né? Eles têm um status superior ao humano, né? O da humanidade. Eles são mais fortes, eles têm um maior conhecimento. Porém, esse conhecimento é limitado. Eles não têm todo o conhecimento, eles não são oniscientes, tá certo? Quem é onisciente é Deus, tá bom? Os anjos não são oniscientes, mas eles têm muito conhecimento, tá certo? Os anjos também, por sua natureza, eles, como não são Deus, então eles recusam adoração, tá certo? Eles não aceitam adoração humana. Os anjos, como eu falei, eles não têm um corpo físico. Na sua natureza, eles são seres espirituais, ou seja, invisíveis aos olhos humanos. Porém, nós vemos na Bíblia que eles podem sim ser manifestados, né, de forma visível, se manifestar de forma visível, de acordo com a vontade de Deus, né? Se Deus assim quiser, você vai ver um anjo, né? Segundo a vontade de Deus, tendo um propósito para aquilo, mas normalmente não se vê anjo, né? Eles são seres espirituais, onde nós não o vemos, tá bom? Como eu também havia falado, está na natureza deles, né? Presente. Eles são seres pessoais e são seres dotados de moralidade, eles são seres morais, tá certo? Então os anjos podem ser tanto bons quanto maus, É interessante que a Bíblia vai falar
que existem milhares de anjos, milhares e milhares de anjos, mas ela cita o nome de 2 apenas na Bíblia, né? Que é o nome Gabriel e Miguel. Eles são identificados dentro da Bíblia, tá bom? Os ofícios dos anjos são interessantes, né? Ou seja, eles cumprem a vontade de Deus. Ok, eles são mensageiros, também são mensageiros. Eles estão para louvar, glorificar e adorar a Deus. Basicamente isso, eles louvam, glorificam, eles dão muito recado. O recado que a gente mais entende, né? E que a gente vê, por exemplo, o anjo aparece a Zacarias falando sobre João Batista. E também aparece a Maria falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento dessas crianças, tá certo? É interessante que é o anjo também que fala lá para as mulheres, né, sobre a ressurreição de Jesus. Então ele sempre vem com uma mensagem, com uma notícia, né? Vão servir, vão fazer algum trabalho, alguma coisa aqui para os seres humanos, né? É interessante notar que você pode se perguntar, mas existe anjo da guarda? Então cada pessoa individualmente tem um anjo? Não, porque não tem base bíblica para isso. A gente não vê nenhuma parte da Bíblia anjo, né? Um anjo especificamente com cada pessoa. Existem anjos que são protetores, que guardam determinado país, determinada coisa, como no jardim houve um anjo que ali estava protegendo o jardim, mas não determinada pessoa, tá certo? Então essa ideia de anjo da guarda, para nós isso não existe, tá bom? É interessante que nos anjos existe uma hierarquia, tá certo? É a organização angelical. Existe então uma hierarquia. Primeiro vem os arcanjos, depois vem os querubins, depois vem os serafins. Os arcanjos, né, esse prefixo arc, né, sugere o ser o maioral, o príncipe, né, como para nós seria um primeiro-ministro, vamos dizer assim, alguém que está acima dos outros, né? E o arcanjo na Bíblia é Miguel, né? Miguel é um arcanjo, tá bom? Depois vem os querubins, que os querubins vão significar, vem da Bíblia no hebraico, né? A palavra, o verbo vai falar assim, ó, bendizei, louvar ou adorar, tá certo? Eles aparecem na Bíblia como guardião do jardim do Éden. Como eu falei, eles guardavam ali o jardim do Éden, mas não eram anjos da guarda individualmente cada pessoa, tá bom? Então eles estavam sempre representando a grandiosidade e a majestade de Deus. Isso, os querubins. E aí, por último, vemos os serafins. Os serafins, que esse termo serafim vai significar, né, flamejante, ardente, brilhante, refulgente, né? Aquele realmente radiante, né? São seres que estão diretamente ligados ao serviço e à adoração a Deus, tá bom? E agora nós vemos que os anjos dotados de moral, nós agora vamos ver os anjos decaídos, que são aqueles anjos que realmente foram, que a Bíblia chama são espíritos imundos, espíritos malignos, são chamados de demônios, né? Aqueles que realmente caíram do céu, que decaíram, tá bom? Que eram originalmente bons e que foram corrompidos pelo que nós vamos chamar de o maior entre eles, que é o inimigo de Deus, o inimigo da humanidade, que a Bíblia chama de Satanás, de diabo, que nada mais é do que opositor, que é adversário, que é enganador, tá bom? Esse é o inimigo. Falando só a palavra E aqui, irmãos, a gente encerra, tá bom? Esse nosso vídeo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido um pouco sobre este assunto.